Então, hoje a nossa conversa é sobre hermenêutica e exegese do Novo Testamento. Dois palavrões, hermenêutica e exegese. O que na verdade é exegese? Os dicionários, na verdade o Aurélio, por exemplo, ele diz que exegese é um comentário ou uma dissertação para esclarecimento, minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra. Interpretação minuciosa de um texto ou de uma palavra. Essa palavra exegese, usada na teologia bíblica, vem do termo grego exegesis, que significa na verdade isso: uma apresentação, uma descrição, uma narração. A exegese, por exemplo, é um trabalho que os estudantes de teologia realizam durante os seus estudos. Eles pesquisam o texto bíblico de forma aprofundada, pesquisando cada detalhe, cada minúcia do texto bíblico, para que então se passe a parte da hermenêutica. Então, exegese e hermenêutica bíblica. Exegese, já esclarecemos o que é. Mas e agora hermenêutica? O que significa hermenêutica? O termo hermenêutica vem, na verdade, do nome de um deus pagão, o deus Hermes. E o próprio texto do Novo Testamento fala desse Deus e da maneira como as pessoas na época, inclusive na época do apóstolo Paulo, encaravam as coisas. No texto de Atos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Em uma determinada situação, Paulo e seus amigos estavam em viagem missionária, e lá, como Paulo trazia a palavra, como eles estavam em meio a pagãos, as pessoas acabaram achando que Paulo era Hermes, porque ele afinal era quem trazia a palavra. Também, assim como exegeses vem do grego, assim também hermenêutica vem do grego. E a palavra hermenêutica vem do verbo grego hermeneio. E hermeneio significa esclarecer, interpretar. Na verdade, a hermenêutica é uma especialização interdisciplinar que é usada na teologia. Hermenêutica não é usada somente na teologia, mas também em outras áreas do saber. Por exemplo, aqueles que estudam direito precisam aprender a interpretar as leis. E é assim também que funciona no Novo Testamento. Nós precisamos aprender a interpretar os textos do Novo Testamento. Não existe exegese sem hermenêutica. Nós não somente estudamos ou pesquisamos historicamente os textos bíblicos, mas nós procuramos aquilo que o texto bíblico tem a ver com a nossa própria vida, com a nossa própria realidade. Eu gostaria de dar simplesmente um exemplo. Certamente vocês já viram em algum momento um quadro chamado A Volta do Filho Pródigo, do famoso pintor holandês Rembrandt. E muitas vezes, quando nós olhamos para esse quadro, nós logo já percebemos alguma coisa que esse quadro tem a nos dizer ou a falar ao nosso coração. Quando pedimos para as pessoas simplesmente descreverem este quadro, muito rapidamente as pessoas já conseguem ver ali um filho, um pai, logo associam esse pai com Deus. Mas na verdade, ao fazermos uma descrição de um quadro, nós não sabemos nada ainda da história daquele quadro. O perigo é que nós passamos muitas vezes de uma simples análise, de uma simples descrição para uma interpretação. Quando nós pedimos para que algum quadro seja descrito, muitas vezes, como é o caso, se nós fôssemos descrever o quadro de Rembrandt, nós deveríamos dizer: bom, nesse quadro existem tantas personagens, neste quadro existe uma personagem ajoelhada, neste quadro existe uma personagem com roupas mais ostentosas, com uma capa vermelha. Mas muitas vezes, rapidamente, nós logo partimos para a parte da interpretação e não da descrição. O que seria, na verdade, descrever ainda não é interpretar. Quando nós descrevemos, essa seria uma primeira parte para que nós realmente possamos interpretar. Nós simplesmente falamos aquilo que nós estamos vendo na nossa frente. E assim é também com o texto bíblico. Nós primeiro simplesmente olhamos aquilo que o texto bíblico nos diz, para só então, no segundo momento, perguntar o que esse texto bíblico quer dizer para mim, nos dias de hoje.
Na verdade, partimos muito rapidamente do texto, daquilo que Paulo falou, por exemplo, daquilo que o evangelista Lucas falou, daquilo que Mateus, daquilo que Marcos falaram, e nós achamos que estamos muito próximos a esses autores bíblicos. Mas na verdade, nós estamos muito distante desses autores. Muitos e muitos anos estão entre nós e esses autores bíblicos. E por isso a tarefa da interpretação bíblica é muito importante. Primeiro descrevemos aquilo que o texto diz. Buscamos estudar o texto em minúcias. Buscamos aquilo que no português mesmo o texto nos diz. Para só então, por meio de pesquisa, encontrarmos aquilo que o texto de fato quer dizer. É assim com a descrição e interpretação de um quadro de Rembrandt. Quando nós queremos de fato saber o que esse quadro tem a nos dizer, nós vamos então pesquisar, por exemplo, a história do próprio Rembrandt. Qual era o momento de sua vida quando ele então pintou esse quadro? Quais são as cores? Por que Rembrandt colocou as suas personagens da maneira como as dispôs em seu quadro? Olhamos as minúcias, pesquisamos a respeito, por exemplo, dos detalhes do próprio autor, no caso Rembrandt, e assim podemos aprofundar mais para aquilo que de fato o texto, ou no caso do quadro, o que o quadro tem a nos dizer pessoalmente. Corremos o risco de simplesmente olhar o quadro e já tirar logo mensagens para a nossa vida. Mas com certeza, o quadro falará muito mais a nós quando nós conseguirmos pesquisar aquilo que o autor do quadro pensou no momento em que ele o concebeu, no momento em que a sua obra foi concebida. Nós queremos falar sobre observação, interpretação e aplicação do texto bíblico. Observação, interpretação e aplicação do texto bíblico. Essas são partes importantes do estudo do texto bíblico. Veja que primeiro nós observamos, assim como eu falei antes, nós primeiro descrevemos, para somente então depois interpretarmos o texto. E somente depois dessa interpretação do texto é que nós podemos aplicar a mensagem do texto à nossa vida. Na verdade, nós devemos fazer o seguinte: nós devemos escolher um texto bíblico. Nós devemos olhar o texto que vamos estudar, um trecho, uma parte, alguns versículos. Claro que um dos momentos que devemos ter na escolha de algum texto bíblico, quando queremos esclarecer um texto para uma determinada situação, é muito importante que nós oremos para que essa escolha também aconteça da maneira certa. Escolha o texto e ore a respeito disso. Ore a respeito da escolha desse texto e a respeito desse teu momento de estudo, para que esse teu momento de estudo do texto bíblico também seja muito significativo para ti mesmo. Não devemos pensar em esclarecer o texto bíblico especialmente para as outras pessoas, ou somente para as outras pessoas. Nós só vamos conseguir interpretar bem o texto bíblico quando esse texto bíblico primeiramente falar conosco de forma bem pessoal. Por isso, escolha o texto bíblico, mas ore a respeito desse texto bíblico, e ore a respeito do teu próprio trabalho de interpretação bíblica, a respeito da tua própria meditação na Palavra de Deus. Isso vai ser fundamental, é um passo muito importante. Depois, faça uma lista minuciosa a respeito do texto. Faça uma leitura, aquilo que o texto está dizendo. É como a descrição do quadro de Rembrandt. Simplesmente olhe o que o texto diz. Muitas vezes nós somos muito apressados em logo querer tirar mensagens para a nossa vida. E assim deixamos de ver o que de fato o texto está dizendo. O que de fato o texto em português está nos dizendo. Olhe esse texto em outras traduções bíblicas. Nós temos muitas possibilidades, muitas versões estão disponíveis no nosso mercado brasileiro, em língua portuguesa. Nós temos muitas oportunidades, por isso procure diversas traduções bíblicas. A mais tradicional, por exemplo, Almeida Revista e Atualizada. Nós temos outras versões, Nova Versão Internacional, Nova Versão na Linguagem de Hoje, Bíblia Pastoral, Bíblia de Jerusalém, Bíblias de estudo. Nós temos muito acesso a muitas Bíblias de estudo.
e todas elas podem ser boas ferramentas que nos ajudam no estudo e na interpretação do texto bíblico. Depois, nós precisamos perceber quais são textos paralelos ao texto o qual nós estamos estudando. Por exemplo, se estamos estudando um evangelho, nós precisamos perceber se a mesma história se encontra também narrada em algum outro evangelho da Bíblia. Se Mateus escreveu a respeito de uma história, precisamos verificar se também Marcos e se também Lucas falam alguma coisa a respeito dessa história. Nós precisamos ver momentos diferentes, por exemplo, da própria história de Paulo, se existem textos paralelos que vão nos ajudar no entendimento do texto bíblico. Um segundo momento, depois então de fazer uma leitura minuciosa, de procurar diversas traduções bíblicas e textos paralelos, como o primeiro ponto. O segundo ponto, então, será estudar o contexto. O que vem antes e depois deste texto bíblico? Aonde esse texto se encaixa dentro do próprio livro bíblico? Qual é o texto que antecede a essa narrativa? Qual é o texto que vem depois dessa narrativa? Devemos perceber, por exemplo, no texto dos evangelhos, em que momento Jesus se encontra do seu ministério. O que ele fez antes? O que ele fez depois? No caso de texto das cartas, qual é o andar da argumentação, por exemplo, que vem sendo feito na carta? Qual é o tema que vem sendo tratado? Então, num primeiro momento, leitura minuciosa do texto, comparação de traduções, textos paralelos. E agora o segundo ponto, observar o contexto, onde o determinado texto se encontra. Como um terceiro momento, devemos esclarecer qual a situação histórica que está sendo narrada. Qual é o lugar? Quais são as pessoas? Quais são os costumes que estão sendo descritos naquele texto bíblico? Com certeza são momentos muito distantes da nossa própria realidade do século XXI. Precisamos observar essas diferenças. E num quarto momento, nós vamos então esclarecer os termos-chave daquele texto bíblico. Isso nós vamos ver um pouco mais a seguir como vai ser.